Um outro ponto que nós devemos observar numa sequência é se ela é limitada ou não. O que significa ser limitada? Se ela for ser limitada, significa que existe um número limitado superiormente, de tal forma que todos os valores da minha sequência são menores do que esse meu n. E ela é limitada inferiormente se existe um n tal que a minha sequência é maior do que este n. De forma geral, eu digo que ela é limitada se ela for limitada superiormente e for limitada inferiormente. Tá? Então, nós temos aqui um caso, a n igual a 1 sobre n, ela é limitada. Como eu mostro isso? Eu tenho que mostrar para um n geral. Então, eu começo com um n positivo. Bom, mas 1 sobre um número positivo é um número positivo, então meu AN, certeza, é maior que zero. Se ele é maior que zero, ele é limitado pelo zero. Uma observação que a gente tem que fazer aqui é que o fato do meu AN estar limitado por zero... Opa, deixa eu mudar aqui. O meu AN estar limitado por zero significa que todos os pontos vão estar acima do zero. Mas ele também posso dizer que ele é limitado por menos 1, que ele é limitado por menos 2, tá? Isso não faz diferença. Todos os valores são limitados. O que eu encontrei foi um limite por zero. Pode ser que tenha até um limite um pouco superior aqui. Não é o caso dessa sequência, mas às vezes pode existir, tá? Então esse aqui é um limite que eu encontrei, tá? Que foi o maior limite que eu encontrei. Como eu estou trabalhando com limite inferior, eu quero encontrar o maior possível, sempre, tá? Para obter um limite superior, eu observo que o meu n é sempre maior ou igual a 1. Então, dividindo aqui, né, eu vou inverter e vou ter 1 sobre n menor que igual a 1. Ou seja, o meu AN é menor ou igual a 1 para todo n. Então, na verdade, eu sei que ele vai estar entre 0 e 1. Os meus AN estão sempre aqui no meio, tá? Sempre aqui no meio. O 2, o 3, o 4, o 5, o 1000 também são limites superiores para o AN. Mas o menor deles que eu encontrei foi 1. E é esse que eu vou utilizar, né? Então, ela é limitada inferiormente por 0 e superiormente por 1. Portanto, essa sequência ela é limitada. Por que sequências limitadas são importantes? Sequências limitadas são importantes porque tem um teorema que diz para nós o seguinte: quando eu tenho uma sequência crescente, tá, que é limitada superiormente, então ela é convergente. Já se eu tenho uma sequência que não é limitada superiormente, então ela diverge para mais infinito. Vamos tentar entender isso de forma geral, né? Então vamos pegar aqui, vamos fazer uma sequência. Então eu vou considerar deixa eu mudar a cor, uma cor mais clara. Vou considerar aqui uma reta onde eu vou colocar os meus termos, né? Então eu tenho aqui o n igual a 1, o n igual a 2, o n igual a 3, o n igual a 4 e assim por diante. Então, quando eu estou pegando uma sequência crescente, significa que na hora que eu vou plotar isso no meu gráfico, tá? Vou supor que os valores são positivos só por simplificação, mas ela pode ser crescente com valores negativos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o valor do A1. Tá? Então o A1 corresponde a esse valor, o valor do 1. O A2 é crescente, então ele está subindo, né? Ele está subindo. O teorema diz que se ela é limitada superiormente, então existe um cara aqui que ela não pode passar. Ora, ela tem que ser sempre maior que o anterior, mas ela não pode ultrapassar a minha reta em cima.
Então, necessariamente, eu vou chegando perto aqui, em algum lugar eu vou ter que parar, né? Eu vou ter que parar. Então, eu não posso ultrapassar essa reta, mas eu tenho que crescer. Então, eu estou limitado pela minha reta superior, já que ela é limitada superiormente. Portanto, significa que uma sequência que é monótona crescente, limitada superiormente, tem que ter um limite. Tá? É isso que diz o teorema. Por outro lado, se eu tiver uma sequência que não é limitada, ou seja, qualquer reta que eu tomar, em algum momento eu vou encontrar um ponto que ultrapassa ela, então significa que eu posso escolher valores muito grandes da minha sequência. Então, necessariamente, ela tem que ir para infinito, então ela vai divergir. Então, quando eu trabalho com sequências crescentes, se ela é limitada superiormente, ela é convergente. Se ela não for limitada superiormente, então ela diverge. Então eu só tenho duas opções para ela. A partir do momento que eu tenho uma sequência crescente, monótona crescente, limitada converge, não limitada diverge para mais infinito. Aqui a gente tem a demonstração, mas novamente eu reforço para vocês, o fundamental é entender o que diz esse teorema. Então cuidado aqui, é sequência crescente com limite superior, converge. Sequência crescente sem limite superior, diverge. Observe que se você tiver uma sequência crescente que você sabe que é limitada inferiormente, você não sabe nada, tá? A respeito dela. O importante é saber se ela é limitada ou não superiormente quando é crescente. A demonstração segue a ideia de supremo. Então, como o conjunto dos elementos aqui é não vazio e limitado superiormente, ele admite o que a gente conhece como supremo lá do cálculo 1, né? Então eu vou pegar A igual a esse supremo. Já que eu peguei A igual a esse supremo, dado um epsilon, né, vai existir necessariamente elementos que estão nesse meu supremo. Significa o seguinte, bom, os meus ANs, eles estão aqui na minha reta, né? Então eles estão posicionados aqui, eles vão crescendo, né? Então eu tenho um ponto aqui que é um ponto máximo, ele não consegue ser ultrapassado pelos meus valores, tá? Ele tem um ponto onde ele atinge, ele não consegue passar essa posição. Não precisa ser o seu M que você encontrou, mas ele não consegue ultrapassar esse ponto, por isso que ele é um supremo. Então qualquer coisa que eu pegar aqui mais próximo do meu A, um A menos epsilon, necessariamente eu vou ter que ter um carinha aqui no meio, tá? Ou vários carinhas aí no meio. Por isso que existe, então, o N0, tal que todo o AN0 está ali. Mas a N é crescente, então o AN é maior que N0 para todo N maior que N0. Portanto, a gente chegou que A menos epsilon é menor que o A0, que é menor ou igual a N, que é menor que o A, que é menor que A mais epsilon. Essa aqui é exatamente a definição de limite, né? Então eu tenho, dado um epsilon, existe um N0, tal que todo N maior que N0, ele vai estar na vizinhança do meu A. Então o limite é igual a A. Da mesma forma a gente prova o teorema, né? Semelhante, a gente prova o limite superior. Então, se o AN não é limitado superiormente, dado um M maior que 0, existe um N0, tal que a N0 vai ser maior que M, porque tem que existir esse cara, já que ele não é limitado. Mas a N é crescente, então o meu AN é maior que o N0 para todo N maior que N0. Portanto, o AN é maior que o N0, que é maior que a M. Isso é a definição do limite ir para o infinito. Esse teorema, ele é fundamental para você mostrar a convergência, né? Você não calcula necessariamente o valor que ele converge, mas você pode utilizar ele para provar que a sequência converge. Por isso que ele é fundamental aí em termos de resultados de sequência monótonas, tá? Limitadas. A gente tem o raciocínio análogo, né, para o caso da sequência decrescente.
Nesse caso aqui, o que a gente tem é uma sequência que vai decrescendo e ela é limitada inferiormente. Então, em algum momento, ela vai ter que chegar a um ponto de estabilização, ou seja, de convergência. Então, se a sequência é decrescente e limitada inferiormente, ela converge. Se ela não for limitada inferiormente, ela vai para menos infinito. A demonstração é exatamente igual usando o teorema anterior, né? Muito parecido com o teorema anterior. Então, a gente vai deixar essa demonstração como exercício. Vamos utilizar agora esses fatos, né? Eu vou mostrar para vocês que a sequência AN igual a 1 mais 1 sobre a quadrado, mais 3, 1 terço ao quadrado, e assim, mais 1 sobre n ao quadrado, é convergente. Observe sempre que essa sequência é quem? Quando vocês ficarem em dúvida a respeito de como essa sequência se comporte, escreva ela, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha sequência é a soma dos inversos ao quadrado. Então eu tenho o A1 é 1, o A2 é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, o A3 é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, o A4 é 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado. Ou seja, eu estou fazendo a soma de todos os inversos. A questão é, será que essa sequência converge ou não converge? Tá? Então, eu estou afirmando no exemplo que ela é convergente. Por que ela é convergente? Então, vamos provar. Primeiro, eu vou mostrar que ela é uma sequência crescente. Observe que essa sequência ela tem uma característica interessante, porque ela sempre contém um termo anterior dela. Então, quando eu faço a sequência no valor AN mais 1, vai ser 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais n ao quadrado, mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Essa parte inicial que está aqui, ó, essa parte que está aqui, é exatamente o meu AN. AN. Né? Então, significa que o AN mais 1 é o AN mais esse último termo. Ou seja, se o AN está somando alguma coisa que é positiva, então significa que o AN mais 1 é maior que o AN. Ou se vocês preferirem, né? Quando você faz AN mais 1 menos AN, é igual a 1 sobre n mais 1 ao quadrado, que é maior ou igual a zero. Portanto, o AN mais 1 é maior que isso. Na verdade, isso aqui é estritamente maior que zero, né? Nem precisava ser maior ou igual, estritamente maior que zero. Por isso que o AN mais 1 é maior do que o AN para todo n. Ou seja, é uma sequência estritamente crescente. Como eu quero mostrar que ela é convergente, eu vou ter que necessariamente mostrar que ela é limitada superiormente. Para mostrar que ela é limitada superiormente, eu vou usar um pequeno truque, né? E esse truque é o seguinte: ele observa que a soma desses termos aqui, ó, esse meio ao quadrado, 1 terço ao quadrado, eu posso considerar aqui a função 1 sobre x ao quadrado, que é a componente que aparece aqui nessas somas, tá? 1 sobre x ao quadrado. Então, quando eu pego e monto aqui embaixo os retângulos abaixo dessa função, observe que esse retângulo aqui, a altura dele, quando eu pego na função, é exatamente meio ao quadrado, né? Então, isso aqui corresponde a meio ao quadrado. Ixi, difícil escrever, né? Meio ao quadrado. Esse cara aqui, ora, então essa área aqui, como ela tem largura 1 e altura meio ao quadrado, a área é exatamente meio ao quadrado. Agora, a mesma coisa aqui, ó, né? Eu peguei no 3. Então, no 3 vai dar 1 sobre 3 ao quadrado, né? Largura 1, então essa área é 1 terço ao quadrado. E assim sucessivamente. Ou seja, quando eu chegar aqui na posição n, o último retângulo, né, do n menos 1 e do n, vai me dar exatamente esse pedaço.
tá? Vai me dar esse pedaço aqui correspondente à área que é 1 sobre n ao quadrado. Então, este AN é a soma de todos esses retângulos que estão embaixo desse gráfico. Ora, qual que é a ideia? Já que esses retângulos são estão abaixo desse gráfico, a soma deles é menor do que a área do gráfico. Com exceção do número 1 aqui que eu não coloquei, né? Então, o número 1 eu vou manter. Agora, esta parte que está aqui são a soma dos retângulos. Então, ela é menor do que a soma, do que a integral de 1 até n de 1 sobre x ao quadrado dx. Olha só, eu transformei a minha soma, que aumenta de valor, em uma integral de um intervalo limitado. Agora, eu só preciso resolver essa integral para mostrar que o AN é limitado. Então, o meu AN, já que ele é menor do que a soma da integral de 1 até n, ele também é menor do que a integral de 1 até infinito. Se a integral de 1 até o infinito convergir, então, com certeza, o meu AN vai ser limitado para todo n. Então, eu tenho aqui, ó, o AN menor que o A1 mais a integral de 1 ao infinito de 1 sobre x ao quadrado dx. Bom, integral de x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, basta vocês lembrar aí que é x a menos 2, né? Então, a primitiva de x menos 2 vai ser quem? Vai ser x a menos 1 sobre menos 1, tá? Derivado, ok? Então, na hora que você substitui aí, ou isso aqui vai dar menos 1 sobre x, aplicado de 1 até infinito. Então, quando eu aplicar no infinito, vai dar 0. Então, vai dar 0 menos daqui vai dar mais 1. Então, dá 1. É exatamente o 1 que eu tinha aqui mais o 1 que eu tenho aqui. Eu tenho um valor 2. Portanto, esta sequência, ela é crescente e limitada pelo 2. E, portanto, ela converge. Ah, converge para 2? Não, não converge para 2. Converge para um valor menor que 2. Menor é igual a 2. É isso só que a gente sabe, né? É isso só que a gente sabe a respeito desse fato, tá? Na verdade, a gente vai ver mais para frente que essa sequência, ela vai convergir a π ao quadrado sobre 6, tá? Mas a prova disso não dá para a gente fazer agora, tem que ser um pouco mais para frente. Bom, eu vou agora utilizar uma técnica parecida para mostrar que uma sequência, que é a sequência harmônica que a gente viu, né? Desculpa, vamos falar em sequência harmônica, né? A sequência que a gente viu na aula passada, tá? Ela é divergente, tá? A gente falou que ela... a diferença tendia a 0, mas ela não era convergente. A gente vai mostrar agora que ela é convergente. Então, primeiro de tudo eu vou mostrar que ela é crescente. Depois eu vou mostrar que ela é ilimitada. Então eu vou pegar aqui a sequência C ilimitada. Novamente é uma sequência que aparece o termo anterior aqui. Então é a n mais 1 sobre a n mais 1. Esse cara é positivo. Portanto, a n mais 1 é maior que a n. Ela é uma sequência crescente. Agora, graficamente, eu vou olhar aqui e vou ver que se eu pegar exatamente a função 1 sobre x, porque aqui é o que aparece, são termos elevado à potência 1, né? Nós temos então que este retângulo aqui, que ultrapassa o meu gráfico, tem exatamente o valor 1. Né? Se eu pegar aqui o retângulo começando do 2 e indo para o 3, eu tenho exatamente uma área, né? Porque aqui é 2, então a altura vai dar meio, meio vezes 1, esse retângulo tem área meio. E assim sucessivamente. Até quando eu chegar aqui no último retângulo, que vai começar no n e vai até o n mais 1, né? Que ele vai dar a altura, uma área de 1 sobre n. Ok? Esses retângulos vão estar sempre acima do meu gráfico. Portanto,
a área formando a soma desses retângulos é maior do que a integral desta função de 1 até n. De 1 até n. Agora, quando eu tomo o limite dessa integral fazendo n tender a infinito, essa integral é o ln de n. O ln de x aplicado em n mais 1, menos o L de x aplicado em 1, que é 0. Então, sobra ln de n mais 1, quando o n vai para infinito, isso aqui diverge. Esta aqui é uma função contínua, então também diverge. Portanto, é ilimitada. Como é ilimitada, eu concluo que o meu AN é positivo. Ok? É positivo, não, desculpe, é divergente para mais infinito, né? Ah, mas espera aí, o que aconteceu aqui, né? No outro exemplo, você tomou abaixo do gráfico, esse você tomou acima do gráfico. Por que isso? Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte, na verdade, eu já sabia que essa integral aqui, nesse intervalo de 1 até mais infinito, é um valor finito. Então, ela serve como limite superior. Como ela é um limite superior, eu tenho que pegar os retângulos abaixo do meu gráfico, para mostrar convergência. Já se, neste caso, eu sei que essa integral vai dar mais infinito, então ela não serve para provar convergência, ela só serve para provar divergência, tá? Se eu pegar e colocar os meus retângulos aqui embaixo, a única coisa que eu vou chegar é que o meu AN é menor que mais infinito, o que não serve para nada, tá? Da mesma forma, se eu tentar provar a divergência dessa outra sequência, que é a soma dos quadrados, dos universos quadrados, colocando os retângulos acima, a única coisa que eu vou chegar é que a soma acima é maior do que um certo valor. Então eu não provo que ela é ilimitada. Se eu não provo que é ilimitada, eu não provo divergência. Portanto, o que comanda realmente a verificação nesse caso é que, necessariamente, eu preciso ver o que dá a integral desta função, deste intervalo até mais infinito. Se ele for convergente, ou seja, convergir para um número, provavelmente a sequência que dá origem aí é convergente. Se ele for acima do número, ele vai ser divergente. Outra coisa importante a ser vista aqui é que a função que eu estou gerando os termos tem necessariamente que ser decrescente, né? Porque se ela fizer um comportamento estranho aqui, eu não tenho como dizer se ela está acima ou abaixo da área do gráfico. Então ela precisa ser decrescente para que eu possa encontrar aqui um retângulo sempre abaixo ou um retângulo sempre acima da minha função. Então eu só posso usar esse teste quando eu estiver trabalhando com funções decrescentes.